Uma boa tarde para todos, irmãos e amigos, que fiquem na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma etapa do nosso estudo sobre as profecias da Bíblia. Seria a área escatológica, as coisas futuras. E nós vemos caminhando, passamos pela noite do Antigo Testamento e chegamos ao final daquele período de vários impérios, sucessão de impérios, até que Roma domina e está um império que ainda não findou. Estamos vivendo em plena vigência do Império Romano. O Império Romano só desaparece quando desaparecer aquela figura profética de Daniel, aquela estátua profética que é a espinha dorsal da escatologia. Tudo está ali. E vivemos em tempos de cumprimentos proféticos relacionados com aquela figura, com aquele tempo, que já passa de 2.600 anos. Mas Jesus veio no tempo do Império Romano. E Roma estava na sua força. Era uma potência férrea. O ferro é o símbolo de Roma. Mas esse ferro que começa acompanhado do bronze, porque o bronze acompanha as pernas de ferro, está presente ali. É o Império Grego. O Império Romano era chamado de Império Greco-Romano, porque embora Roma dominasse o mundo pelas forças militares, pelo poder das suas legiões, a Grécia governava pelo poder das suas letras, da sua cultura, da sua filosofia e da ciência. Ela se desenvolveu muito nesses campos da ciência quando dominou o mundo todo. Então, o bronze está presente e continua presente, porque a última coisa que ocupou o Império Romano, que foi admitido dentro da estrutura da União Europeia, que são a sequência do Império Romano, são as unhas. Um dedo surge, um dedo de bronze, porque é a Grécia que entra como 10ª nação. Note bem, nem 9ª, nem 11ª, mas 10ª nação, porque aquela figura profética tem 10 dedos, é uma figura humana. O último dedo é Grécia, e ele chega e com as unhas dos demais dedos. Então a Grécia está realmente presente na comunidade europeia, que se formou, que concluiu o seu tempo. O tempo correu naquela estátua até o dia 1º de janeiro de 1981, quando a Grécia é admitida. Pois bem, de lá para cá, nações têm se associado à União Europeia, mas não com aquela força das 10 primeiras. E é muito interessante observar a relação de Roma com a União Europeia. Porque eu já disse aqui no período passado que Roma não tem arranha-céu, porque o Vaticano tem que dominar toda a cidade. É a força espiritual maior lá. E por que a coroa de Maria está na bandeira da União Europeia? Aquelas 12 estrelas não representam os países europeus, porque a União Europeia nunca teve 12 países. De 10 pulou para 13. Mas aquela coroa é a coroa de Maria, baseada no capítulo 12 de Apocalipse. Mas, então, quando chegamos a esse ponto, a igreja nasce, Jesus estabelece a igreja e se cumpre as profecias. Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mundo estava preparado, o mundo estava num caos, numa falência moral, falência espiritual. Quem estuda a história de Roma, especialmente naqueles períodos do início do cristianismo, percebe que a corrupção era tremenda, a violência. Roma chegou a ter 2 vezes mais escravos do que pessoas livres.
Então, quando ouvimos a história, quando ouvimos a história das revoltas dos escravos romanos, estamos falando de algo grande que de fato aconteceu naquela nação. Mas Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, aquela região pertence à Turquia, à atual Turquia. Tive o privilégio de visitar os sítios das 7 igrejas na Turquia. E a gente percebe que aquelas igrejas não são igrejas, simplesmente igrejas locais, que tiveram a sua vida, tiveram a sua história, muitas delas desapareceram com o advento do islamismo, e também por conta de terremotos e destruições, desapareceram a maioria delas. Mas a verdade é que aquelas cartas mostram etapas da igreja. A primeira carta que Jesus escreve é a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande, e lá está o teatro de Éfeso, muito grande, o anfiteatro, e tudo ali mostra a grandeza da cidade, a biblioteca, os restos da biblioteca de Éfeso. E a cidade era muito grande, mas terremotos destruíram tudo. E o túmulo de Maria está lá, e também o de João. João cuidou de Maria em Éfeso, porque Jesus, ao morrer, antes de morrer na cruz, ele disse: olha, você cuide da minha mãe. E João assumiu o cuidado da sua mãe. E então são histórias, são fatos. A gente visita Éfeso e lembra de muita coisa. Nasceu uma forte igreja ali, uma igreja que espalhou o evangelho em vasta região da Ásia Menor, da antiga Ásia Menor. Mas esse período dessa igreja tinha um problema: falta do amor, aquele primitivo amor, né? Tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. A igreja nasceu com aquela força toda, mas por volta ao final do 1º século a igreja estava perdendo essa força, e então surge um outro período pela igreja de Esmirna. Esmirna é uma palavra que fala de moenda, de sofrimento, e foi um período terrível da igreja, período em que o império tentou apagar a igreja da face da terra. Na cidade de Roma, a igreja sobreviveu nas catacumbas. Eu tive a oportunidade de visitar um pedaço das catacumbas, de 500.000 túmulos, mas afirma-se que há cerca de 5 milhões de túmulos de cristãos debaixo da terra, debaixo da cidade de Roma. Os túneis estão em vários níveis, chegam a ter 5 corredores diferentes, de níveis diferentes, cavados dentro da terra. Por 200 anos a igreja sobreviveu ali. Os romanos, soldados romanos, não entravam ali porque poderiam entrar e não saber sair. Era um lugar muito perigoso. E a igreja milagrosamente sobreviveu ali. Quem visita aquele pedaço percebe a força da igreja naquele tempo. Não há nenhum texto naqueles túmulos, nas paredes dos túneis, reclamando, pedindo vingança. Não, tudo fala de paz, de graça de Deus, de amor. A igreja realmente foi moída ali. Mas surge uma mudança no Império por volta de 312, e um novo imperador se levanta e ele socorre a igreja. Isto é, ele considera que ninguém seria perseguido por se tornar cristão. Essa é uma outra fase da igreja. A igreja que nasce em 313 é a igreja de Pérgamo. Quando Jesus escreve para a igreja de Pérgamo,
ele diz que é onde está o trono de Satanás. É um lugar realmente muito complicado, porque quando os persas conquistaram o império da Babilônia, a casta sacerdotal de Babilônia fugiu para a cidade de Pérgamo e levaram então os seus costumes, a sua religião e o título de sumo pontífice que pertencia à igreja, diríamos assim, à religião babilônica, né? Os mistérios da Babilônia. E esse título foi outorgado ao Júlio César, algumas décadas antes de Cristo. Júlio César recebeu o título de sumo pontífice, o título de papa, do que era uma organização pagã muito forte. O paganismo da Babilônia tomou conta do mundo. As religiões pagãs, todas elas têm origem no paganismo da Babilônia. Por isso, quando a Bíblia fala da Babilônia, diz que ela é a mãe das prostituições da terra. Não apenas a Babilônia atual, que é uma Babilônia espiritual, mas a Babilônia antiga, a religião de lá, tomou conta do mundo. Nos tempos da Reforma, missionários católicos foram enviados ao Tibete para evangelizar o Tibete. Eles ficaram assustados, porque encontraram na religião dos tibetanos, do Tibete, 16 práticas idênticas às do catolicismo romano. Quem copiou de quem? A religião do Tibete vem da antiga Babilônia, do tempo de Semíramis, de Nimrod, de Tammuz, divindades pagãs. E é evidente que a Igreja de Roma, na Idade Média, copiou o paganismo, levou esse paganismo, porque quando o imperador romano disse ninguém vai ser perseguido por se tornar cristão, muita gente sem uma sem uma conversão verdadeira, uniu-se ao cristianismo com saudade das festas, das Lupercálias, aquelas festas pagãs, e tudo isso acabou sendo admitido dentro da igreja. Houve uma paganização muito forte do romanismo. E eu trato desse assunto especificamente num livro meu, editado pela Graça Editorial, que é História da Igreja Cristã. Analiso os dois blocos aí. Mas, então, passamos por esse período interessante. Quando chegamos a Tiatira, a igreja de Tiatira, Jesus diz nessa carta que ele voltaria no tempo da igreja de Tiatira. Então a Tiatira não acabou, ela não morreu, ela existe até hoje. Está presente no romanismo, no ortodoxismo grego, russo, enfim, nessas igrejas que atravessaram a Idade Média e enfim, e foram e assistiram o nascimento de um outro movimento, de uma outra igreja, que é a igreja de Perge, que surge como a Igreja da Reforma, em 1517. A cidade de Perge hoje está em ruínas. Nós estivemos lá e oramos lá e nos lembramos desses fatos históricos aí. Nos tempos de Nabucodonosor, lá era a sede do império de um reino muito forte, o reino da Lídia. E há muita história relacionada com aquela cidade. Mas nasce a igreja na qual também Jesus disse que volta no tempo da igreja de Sardes. Mais adiante surge a última igreja, a penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, é o significado da palavra. Nasce no tempo em que os irmãos Wesley, ajudado por outros 2 jovens saídos da universidade, iniciam um movimento muito forte de evangelização, fundam o metodismo e salva a Inglaterra de uma revolução como a Revolução Francesa na França. O evangelho se alastrou pela Inglaterra. Charles Wesley, só se casou aos 56 anos. Ele passou a vida dele viajando a cavalo, pregando de cidade em cidade por toda a Inglaterra, e ele deixou isso como um legado. Os metodistas se tornaram evangelistas muito fortes
aqui na América em meados do século XIX. Então, a gente percebe tudo isso acontecendo. E essa igreja de Filadélfia não sofre críticas. Jesus diz que pôs diante dela uma porta aberta. É a igreja que evangelizou o mundo, que levou o evangelho para o mundo todo. Os primeiros missionários que chegaram a Portugal, aos Açores e ao Brasil eram ingleses. Os ingleses encabeçaram a liderança do trabalho missionário no mundo. As primeiras organizações missionárias nasceram de fato na Inglaterra. Então é uma história muito bonita, essa história ligada à igreja de Filadélfia. Mas surge uma outra igreja. Que igreja? No início do século XX, surge um movimento, principalmente no norte da Europa, na Suécia, 1910, 1925, reuniões de várias igrejas tentando se unirem no sentido de evitar se tornarem fortes e resistirem às perseguições que eram muito fortes no mundo todo. E esse movimento vai crescendo, e quando nasce o Estado de Israel, é curioso que lá na cidade de Amsterdã nasce o Concílio Mundial de Igrejas, uma organização ecumênica, infelizmente liberal, que aceita qualquer tipo de fé, eles não têm problema nenhum com isso, e esse movimento vem trazendo um enfraquecimento muito forte para as igrejas tradicionais. Então, as igrejas representadas por Laodiceia são aquelas igrejas hoje muito ricas, igrejas fortes, têm muito dinheiro. E só para você ter uma ideia, recebi na minha casa um pastor batista, que tem vários cursos feitos aqui na América, e ele foi à minha casa para a gente conversar, e ele dizendo, eu não aguentei ficar lá na igreja, porque trouxeram gente famosa de várias partes do mundo, tudo voo de primeira classe, hotel de primeira classe, e eles estão falando para 9 cochilentos, a expressão dele. Tem 9 pessoas para ouvir esses doutores que vêm de longe, com uma grande capacidade. Mas o povo não está interessado. Mas a igreja tem o dinheiro. Tem o dinheiro, mas não tem o povo. Se tem o dinheiro, mas não tem o milagre, não tem a graça, não tem o poder. E só para completar aqui, um amigo meu que é pastor em Petrópolis, pertenceu a uma igreja que ele era bispo dessa igreja no estado de Goiás, e ele participou de uma convenção dessa igreja nos Estados Unidos com um amigo que trouxe do Brasil. E eles estavam lá quando o dirigente daquela sessão convencional disse: precisamos ajudar um irmão aqui que está precisando de $70 mil, uma necessidade urgente, vamos levantar uma oferta e o que os irmãos derem será toda para ele. E levantaram a oferta, e quando contaram, o dirigente veio sorrindo para o púlpito e disse: pois é, os irmãos deram uma oferta quase 4 vezes maior do que o irmão precisava. Já não precisamos dizer como Pedro, não tenho prata e nem ouro. Mas o colega desse meu colega pastor disse: também não podemos dizer levanta e anda. O milagre acontece. Mas hoje tem dinheiro, tem poder. Jesus está lá de fora, batendo a porta e dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Isso fala de graça, de comunhão. Jesus quer entrar. Quem sabe você, meu caro irmão, meu amigo que nos assiste, quem sabe você seja uma dessas pessoas em cujo coração Jesus não entrou ainda. Ele está batendo e quer entrar na sua vida, para mudar a sua vida, para abençoar a sua vida. Ele quer cear com você. Ele quer ter comunhão com você. E Jesus continua fazendo isto. Então é um momento importante este para abrirmos nosso coração e recebermos a Cristo
como nosso Salvador. E se já estamos salvos, ficarmos firmes, especialmente nesses momentos difíceis pelos quais o mundo está passando, essa crise do coronavírus. E eu quero orar por vocês agora e vou incluir nesta oração a esposa do meu sobrinho, Elias, lá de Barra Mansa, que ela está na UTI, precisando, teve um AVC, precisa de oração. Vamos orar por ela e orar enfim, por todos que precisam de ajuda e pelo mundo todo. Pai Celestial, queremos colocar diante de Ti as necessidades dos Teus filhos, aqueles que nos assistem, ou daqueles que mesmo não nos assistindo estão, meu Pai, passando por provações, por dificuldades, enfrentando essa quarentena, essa necessidade de não sair de casa e com os problemas que vão se avolumando no mundo todo. Tenha misericórdia, Senhor. Põe um freio ao avanço desse vírus. O Senhor tem tudo sob controle. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda aqueles que em ti confia. E também queremos orar especialmente para a esposa do nosso sobrinho, o Elias, lá de Barra Mansa, que está no hospital, na UTI. Seja com ela, guarda, toma conta da vitória, meu Pai, da vitória. Nós colocamos tudo diante de Ti, abençoa nossos familiares, nossas famílias, as igrejas que estão sem poder reunir seus membros. Seja conosco, dá-nos completa vitória. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.